Olá, compartilho a alegria que tenho no coração desde que pus os pés nesta cidade. É uma alegria que se renova. Os amigos, o carinho, a atenção, que são sempre maiores do que eu mesmo possa merecer. Eis porque sempre agradecido. Também cumprimento as colegas da mesa, que deram o brilho com as suas presenças e falas à mesa redonda desse momento. O tema ali está: ética do cuidado. Inicio lembrando um tempo profissional que ficou em minha memória. Por 20 anos, fui assistente social do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Foi um período riquíssimo do ponto de vista profissional quanto pessoal. Conheci pessoas, aprendi, vivi experiências, e entre tantas experiências e aprendizado e conhecimento, guardo com muito carinho a figura de um professor da Escola de Medicina daquela universidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nas suas aulas, com os residentes, com os especializandos e internos, aquele conceituado professor sempre utilizava como um recurso, um raciocínio, uma reflexão, que ficou na memória e que, ao longo do tempo, ao sabor de mim mesmo, do meu conhecimento, da minha experiência, venho utilizando, me apropriando. Claro, sem o brilhantismo daquele professor. Vamos lá. Eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão, um exercício para pensar. Temos ali 3 possibilidades, e é em torno delas que vamos pensar juntos. Na primeira, sapateiro versus matéria-prima, igual sapato. Na segunda, vendedor versus comprador, igual sapato. Terceira, profissional, usuário, saúde. Para fazer essa reflexão, já atualizando aquilo que eu aprendera com o ilustre professor, vou me valer de estudos realizados por pesquisadores em relação à categoria trabalho. Para alguns pesquisadores, trabalho não é execução, não é executar uma tarefa, fazer algo. Trabalho é o uso de si. Trabalho é o uso de si, por outrem e por si mesmo. O uso de si por outrem e por si mesmo. Pensemos no sapateiro. O sapateiro, ele se formou, ele aprendeu o ofício, fez um curso técnico. Lá no curso, ele teve acesso a conhecimentos, desenvolveu habilidades, atitudes. Saiu do curso
com um protocolo marcado pelos conhecimentos, pelas habilidades e atitudes que lhe foram ensinadas. Portanto, veio de fora para dentro. Foi assim que ele começou a exercer o ofício de sapateiro. E no exercício dessa profissão de sapateiro, os conhecimentos, as habilidades e atitudes que vieram de fora de uma formação, paulatinamente foram sendo apropriadas por ele, pela sua singularidade, pela sua identidade pessoal e profissional. Se a formação diz respeito ao uso de si por outrem, aquilo que o sapateiro emprestou no seu exercício cotidiano daquela profissão é o uso de si por ele mesmo. Alguns conhecimentos, habilidades e atitude, ele as confirmou. Outros sofreram a mudança. É a contribuição dele. O mesmo se pode dizer do vendedor. Ele aprendeu o ofício de ser vendedor, conhecimentos, habilidades e atitudes. É o uso de si mesmo por outrem. Que, da mesma forma, ao longo do exercício do ofício de vendedor, ele foi emprestando da sua singularidade, da sua identidade pessoal e profissional, conhecimentos, habilidades e atitudes. Algumas de uma forma confirmando o que ele aprendera, e de outro lado, até mudando. Em ambos os casos, há que se considerar que no exercício de sapateiro ou vendedor, lá no locus apropriado desse exercício, do sapateiro uma fábrica, do vendedor uma loja, ali também havia normas. Normas. O uso de si por outrem. Normas daquela empresa, daquela loja, do dono, do proprietário, ou da loja, ou da fábrica. A hora de entrar, a hora do almoço, procedimentos, e assim por diante. Da mesma forma, o profissional, seja ele um médico, um psicólogo, um assistente social, ou um professor, um fisioterapeuta, o que seja, ele também passou por um processo de formação que é o uso de si por outrem. E, no exercício profissional, ele encontrou normas, procedimentos, rotinas, hierarquias, comandos, uma cultura organizacional, que é o uso de si por outrem. Da mesma forma, ele emprestou da sua singularidade, da sua identidade pessoal e profissional, conhecimentos, habilidades e atitudes. Indo adiante, seja na primeira situação, na segunda ou na terceira, podemos aqui, refletindo, pensar em algumas situações. Imaginemos que, por exemplo, no caso do sapateiro, ele aprendera que para fazer um bom sapato, ele precisava de uma determinada matéria-prima, de determinadas ferramentas, etc. Só que o proprietário da fábrica
em um dado momento, pode chegar e ele dizer: olha, a situação não está boa não, tem uma crise econômica, está interferindo aí no resultado econômico financeiro, o lucro tende a decair, eu quero que você produza mais. Mas aí ele pode dizer: bom, mas olha só, isso vai interferir na qualidade, pode interferir na qualidade do produto do sapato. A mim não me interessa não, eu estou querendo que você possa dar conta disso aí. Ó, em matéria-prima, você gastava para fazer um sapato 2, agora você tem que gastar 1. Mas como? Não, você tem que gastar 1, porque eu quero manter o lucro. Como é que ele se coloca em relação a isso? Aí entra o uso de si, por si mesmo. Ele está tendo uma interferência interna, externa. Circunstâncias estão lhe pesando no ofício. Como é que ele vai fazer? Ele vai atender aos conhecimentos, habilidades e atitudes que ele aprendera, que fazem parte da sua formação profissional, ou ele, para sobreviver, manter o emprego, não se vê de uma hora para outra desempregado, no uso de si, por si mesmo, ele toma uma decisão que vai de encontro aos conhecimentos e habilidades e atitudes que ele sempre acreditou, que ele sempre entendeu corretas, que está dentro de um protocolo, de processos de trabalho que ele aprendera, nos quais ele acreditava. O que ele vai fazer? Imaginemos que o mesmo possa acontecer com o vendedor. A loja também está numa situação lá difícil, e ele tem que bater a meta no mês. Ó, está chegando o final do mês, você tem que bater meta, tem que vender mais sapato, mais do que você vende diariamente, tem que bater meta. E não me importa o que você vai fazer, o que você vai dizer para o comprador, se você vai contar uma mentira para ele, vai induzi-lo a fazer uma compra se endividando um pouco mais, não falando dos juros que estarão embutidos na prestação. Mas, olha, isso não é bem assim. Eu não aprendi assim, o meu conhecimento não é esse, eu não tenho, isso vai ferir minha habilidade, minha atitude. Não importa, o uso de si por outrem, impondo, determinando. E como é que ele fica? Como é que no uso de si, por si mesmo, ele se coloca? Levemos o mesmo raciocínio para o profissional e o usuário. Durante um longo tempo, eu tive um médico homeopata, muito querido, e sempre que eu ia, a gente batia grandes papos, e ele me contava um pouco da sua vida profissional, e eu, chegando lá, eu perguntei: fulano, e aquele trabalho que você estava fazendo assim, numa grande empresa médica? Deixei. Mas como é que você deixou, rapaz? Deixei, porque de uma hora para outra, eles começaram a pedir para que eu pedisse determinados exames, que dentro do meu conhecimento, da minha habilidade e da minha atitude, de tudo que eu aprendera, de tudo que eu tenho de formação, contrariava, era desnecessário e até eram procedimentos invasivos. Mas eu tinha que produzir. E aí, fui tentando resistir, dizendo não. Chegou um momento tal de desconforto que eu preferi deixar aquela atividade. Mas será que todos assim procedem? No uso de si, por si mesmo, em nome do que aprendera,
das habilidades que desenvolvera, da atitude que considere melhor. Será que tem essa atitude corajosa de dizer não ao uso de si por outrem, que venha de encontro ao conhecimento, à habilidade e à atitude? São questões a se pensar. Indo um pouco adiante, vejamos um pouco essa relação. Como fazia lá o ilustre professor. Pensemos no sapateiro matéria-prima. Vamos fazer a seguinte pergunta. Quando temos o sapateiro e a matéria-prima, e aí temos um produto de sapato, e nós nos perguntássemos assim: o sapato, bonito, bem feito, ele é fruto de quê? Qual é a relação entre o sapato e o sapateiro? É claro que o sapato, ele depende praticamente do conhecimento, da habilidade e da atitude do sapateiro. É uma relação direta. Ele é um excelente profissional, tem lá a matéria-prima adequada e está lá o produto. Pensemos, como fazia o professor, coloquemos no lugar da matéria-prima o usuário, no lugar do sapateiro o profissional. Aí vem a pergunta: a saúde é um produto de quem? Do conhecimento, da habilidade, da atitude do profissional? Será? Será que a saúde é exclusivamente resultado desse profissional que tem muito conhecimento, pós-graduação, uma larga formação, desenvolveu habilidade para procedimentos médicos ou psicológicos, já que é um psicólogo ou assistente social, enfim? Será que a saúde tem uma relação direta apenas e tão somente com esse profissional? Comparemos a matéria-prima e o usuário. A matéria-prima pode ser um couro. O couro pensa? O couro tem vontade? Tem desejo? Ele sente? E o usuário, quem ele é? Nessa relação, a outra primeira relação, ela pode ser vertical. Eu tenho o poder do conhecimento, da habilidade e da atitude. O resultado eu determino, com algumas interferências pequenas que possam haver. Mas na terceira situação, ouvi esses dias da minha esposa, que é nutricionista, um fato muito curioso. Uma paciente que para ela dissera que era tabagista, mas ela negara esse conhecimento ao seu médico cardiologista. Por uma razão: ela tinha medo do médico. Ele era muito severo. Ela tinha medo de ganhar uma bronca dele. Nunca disse para ele. O médico foi saber quando ela teve uma situação crítica de saúde e os seus familiares, conversando com o médico, disseram: será que esse conhecimento não era necessário na anamnese médica? E não seria importante para aquele cardiologista esse conhecimento? Mas vejam, o usuário não é uma matéria-prima. Ele pensa, tem vontade, tem tristeza, tem medo, tem alegria, tem o desejo. Ele tem uma singularidade subjetiva. Isso é para se pensar. Tomemos a segunda situação: o vendedor versus o comprador. Eu aprendi, por esses caminhos da vida, que essa relação vendedor-comprador, do ponto de vista jurídico-administrativo, é uma relação por oposição. São opostos, os interesses são por oposição. O vendedor quer vender, o comprador quer comprar. É uma relação por oposição. No direito comercial, isso é um contrato por oposição. Eu quero vender e o outro quer comprar.
é por oposição, guardem isso. É uma relação por oposição de interesses. O meu interesse de vender não é igual o interesse do comprador. E vejam que curioso, o comprador, como tem interesse pessoal naquele sapato, que pode ser o último par naquela loja da cidade inteira, ele vai exercer seu desejo, quero comprar. Ele não quer saber do vendedor, não quer saber o nome, não quer saber da história dele, se ele sorri, se ele dá bom dia, isso é secundário, porque ele quer o sapato. Por sua vez, o vendedor quer vender o sapato. Se quem é o comprador é João, Maria, é negro ou branco, grande, pequeno, isso pouco lhe importa, ele quer vender o sapato. Como é isto comparativamente à terceira condição? Essa relação pode ser por oposição de interesse? Vejam, desde que eu aqui cheguei, desde a abertura, todos que falam usam uma palavra comum, parceria. Essa relação terceira só pode ser por parceria, não pode ser por oposição. É par, é par. É uma relação que não pode ser vertical, há que ser horizontal. Os interesses precisam ser comuns. Toda parceria, dizem, é um ganha-ganha. Não é um ganha e um perde, é um ganha-ganha. Aqui tem que ser uma relação de ganha-ganha. Daí a confiança. A necessidade exatamente da confiança. Então veja, isso nos leva a pensar na questão absolutamente da ética. Da ética, e não pode ser outra a palavra que não seja a ética do cuidar, ou do cuidado. Se coloca aí exatamente esse grande desafio, nessa relação, que é absolutamente diferente das duas primeiras. Por isso que aquele professor dizia que a saúde não é consequência do profissional ou consequência do usuário, ela é consequência da relação, dizendo que a chave aí, o segredo é a relação. É absolutamente chave essa relação. E lembrando o querido Paulo Freire, quando falava de uma outra relação semelhante a essa, que é a educação, ele dizia que educar é um ato de amar, de amor. Então, mutatis mutandis, cuidar da saúde é um ato de amor. E aqui eu apelo para o Erich Fromm, quando ele fala do amor no livro Arte de Amar, dizendo que amar é o exercício do cuidado. Absolutamente há que haver o cuidado, que o cuidado, ele só há quando há como base o amor. Não há cuidado sem amor. Essa relação há que ser um exercício de amorosidade. E essa amorosidade, para Erich Fromm, passa por alguns aspectos. Como o tempo que tenho, eu vou apenas ressaltar um, que também aqui apareceram em algumas falas. Respeito, do latim respicere, um olhar que se faz pela segunda vez, um olhar demorado, porque aqui eu ouvi de várias falas o olho no olho, mas esse olho no olho é um olhar que se demora, é um olhar que se debruça sobre o outro, é um olhar que na sua primeira mirada olha o que está fora, ora a cor de pele, ora o tamanho, a anamnese anota nomes, situações concretas, idade, peso, carteira de identidade. Mas à medida que esse olhar se desdobra, uma vez, duas vezes, se sai da externalidade
para ir à interioridade, captar a história daquela pessoa, que não é uma história da anamnese, é a história da singularidade daquela pessoa. Isso é fundamental. E para concluir, já que eu falei do Hospital Universitário Pedro Ernesto, eu volto a ele, lembrando o ilustre professor, que ganhou notoriedade, Piquet Carneiro, professor Piquet Carneiro. Quando ele desencarnou, Arthur da Távola, o cronista, fez uma crônica sobre ele e deu um título, O Consolador. Quando nós espíritas debruçamos-nos sobre o capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o título é esse, O Consolador. E aí encontramos lá, Consolador, aquele que dá consolo. E o Arthur da Távola tomou a palavra consolo para explicá-la. Consolo, consolo. O que é consolo? Consolo é estar com quem está só. Nós, em nossa condição humana, somos vulneráveis. E quando adoecemos, tornamos-nos mais frágeis ainda. Experienciamos uma solidão. A solidão da dor. A solidão do sofrimento. A solidão de uma possível morte. De uma doença que se prolonga. Somos frágeis, estamos sós, dizia Arthur da Távola. E esse solo, essa solidão, precisa de um consolo. Consolo é estar com quem está só. Aí, a lembrança do Piquet Carneiro, quando ele se debruçava sobre os leitos. Quem consola tem que se debruçar sobre o outro. Se debruçar no leito, ter uma escuta, estar próximo. E, às vezes, a escuta sem palavras, um silêncio que se prolonga e envolve o outro, no olhar, no toque, consolo. Nós hoje aqui estamos trazendo a nossa reflexão, esse convite, numa hora grave da humanidade, numa quadra da história das mais difíceis, para que pensemos nessa relação. Nós, profissionais da educação, da saúde, do serviço social, onde o tempo do relógio, como me deram ali, é o cronos devorador, que nos toma. E, em nome desse tempo, cronos, que nos devora, deixamos de exercer o kairós, o tempo da qualidade. Só é possível cuidar, dar consolo com o kairós, que não tem a ver com o relógio. Não com o relógio. Pode ser um tempo breve, mas é um estacato. É preciso parar na agenda, pelo tempo que seja o menor, para ter a escuta, para botar a mão no ombro, para ter o respicere, o olhar que se debruça sobre o outro. E aí, lembrando de novo Arthur da Távola, e homenageando aquele professor da antiga, aquele velho professor Piquet Carneiro, talvez ele paire sobre nós, nesse momento, como um emblema, porque eu não sei dizer se Piquet Carneiro era espírita, se ele era ateu, mas ele tinha espiritualidade. Como diz o livro Nosso Lar, quando Emmanuel Nolo apresenta, ele diz assim: mais do que espiritismo ou de espiritualismo, precisamos de espiritualidade. Certamente, Piquet Carneiro experienciava a espiritualidade no consolo.